Bom, então antes de falar sobre o Platform IO, eu queria falar sobre o intuito do canal. Então, o canal foi desenvolvido para implementar projetos mais práticos na área de sistema de controle. E a partir dessa prática, a gente consiga fazer esse link entre a prática, mas analisando, utilizando toda aquela teoria de sistema de controle. É claro que a gente vai pegar toda a teoria, por exemplo, de espaço de estados e de função de transferência contínua para fazer a análise dos nossos sistemas, para fazer a análise, por exemplo, do controlador, mas no momento em que a gente for implementar isso em um microcontrolador, a gente vai utilizar a transformada Z para conseguir desenvolver o nosso algoritmo dentro do microcontrolador. Então, tendo entendido o foco do canal, a gente vai então ter uma introdução aqui sobre o Platform I/O. Platform I/O nada mais é do que um framework de plataforma cruzada. Então ele integra todas as outras plataformas de desenvolvimento de firmware para microcontroladores. E aqui temos uma imagem do próprio site do Platform I/O, e o Platform I/O é essa estrutura, uma estrutura de software que agrega todas as outras plataformas de desenvolvimento para microcontroladores. E aqui vamos entender então o que é o Platform I/O. O Platform I/O é uma plataforma versátil e poderosa, desenvolvida para engenheiros de sistemas embarcados e desenvolvedores de software, com o suporte a várias arquiteturas e estruturas. É uma ferramenta profissional que simplifica a escrita de aplicativos para produtos embarcados em diferentes plataformas de sistemas. Então, o Platform I/O nada mais é do que uma grande estrutura que agrega todas as outras plataformas de desenvolvimento de software para microcontroladores. E um dos questionamentos que pode ser feito é por que usar o Platform I/O? E aqui eu trouxe algumas vantagens de por que utilizar essa plataforma cruzada. Então a primeira é o ambiente integrado com vários frameworks. É o que eu disse antes, você pode desenvolver um único firmware, um único código de firmware e integrar esse código com diferentes plataformas de desenvolvimento. Pode ser o Arduino, pode ser o ESP, entre outras. E isso está relacionado à flexibilidade em programar vários dispositivos. Além disso, o Platform I/O ele é disponível para vários sistemas operacionais, pode ser para Linux, Windows ou Mac. Você pode baixar ele dentro de qualquer um desses sistemas operacionais e ele vai funcionar corretamente. E por último, ele é um software livre, então você não vai precisar pagar para utilizar ele. Você pode utilizar ele de forma gratuita. Já em relação às placas de desenvolvimento, o Platform I/O tem um suporte amplo a essas placas. E as mais conhecidas dentre essas placas são o Arduino Uno, o Arduino Mega e a família dos Arduinos em geral. Existe a família do ESP32 e aí tem um conjunto de outros ESPs dentro dessa família que você pode também desenvolver dentro do Platform I/O. Existe a família do STM32, que também é muito famoso, e também ele tem suporte ao PIC32, que é muito conhecido de quem trabalha com eletrônica, entre uma gama muito maior de outros microcontroladores que pode ser utilizado aqui e programados a partir do Platform I/O. Então, tendo entendido que o Platform I/O ele é nada mais é do que um agregador de várias plataformas e ele consegue gerenciar essas plataformas, a gente então tem que entender que essas plataformas de desenvolvimento, como por exemplo o Arduino, o ESP32, existe por trás dele um conjunto de códigos que já foram pré-desenvolvidos, que são utilizados para a gente desenvolver um dos nossos firmwares. E isso é chamado de framework. Então, o conceito de framework é a estrutura de programação pré-desenvolvida para fornecer um conjunto de funcionalidades e convenções para acelerar e facilitar o desenvolvimento de software e programas. Ou seja, um framework nada mais é do que um conjunto de códigos pré-desenvolvidos para facilitar o desenvolvimento de software. No caso de sistemas embarcados, existem vários frameworks. Por exemplo, existe o framework para Arduino, existe o framework para ESP32, e o interessante do ESP32 é que ele tem dois frameworks que você pode utilizar. Existe o framework oficial, que é para você utilizar todas as funcionalidades do ESP, e também existe um framework que é baseado no Arduino. Então você pode utilizar toda aquela sintaxe de desenvolvimento de código do Arduino, além das bibliotecas do Arduino dentro do ESP32, e utilizar esse framework para conseguir desenvolver software para dentro do ESP. E essa é uma visão bem interessante de quem desenvolveu o ESP32, porque quem tem um contato primeiro com sistemas embarcados, eles vão ter um contato primeiro ali com o Arduino. Então ele tem um contato com o Arduino IDE e utiliza todos aqueles conjuntos de bibliotecas e também da estrutura do próprio código utilizando lá o setup e o loop do Arduino, e isso facilita para quando a pessoa quer desenvolver projetos utilizando o ESP32, mas que tenha um conhecimento só do Arduino IDE e do framework do Arduino.
tudo que ele aprendeu ali utilizando o framework do Arduino, ele vai conseguir transportar essa informação para a codificação do ESP32. Então essa foi uma das sacadas bem interessantes de quem desenvolveu esse framework focado no Arduino IDE mais pro ESP32. E aqui nós temos os frameworks, como eu disse antes, mais populares aqui no desenvolvimento de sistemas embarcados. O primeiro e mais popular é o Arduino, ou seja, o framework da própria Arduino. Ele é o mais difundido, mas o mais profissional, pensando no caso de desenvolvimento de produtos para comercialização, um dos mais conhecidos atualmente é o ESP32 IDE, que aí você consegue utilizar toda a capacidade de desenvolvimento de software dele. Ele é bem amplo e bem robusto, mas além disso existe também o framework do ESP32 para Arduino. Então você consegue pegar toda essa funcionalidade do framework do Arduino e transportar isso para dentro do ESP32. É claro, se você quiser desenvolver produtos mais profissionais, é mais interessante você trabalhar com o ESP32 DF. Mas no caso de você estar trabalhando, por exemplo, com algum protótipo da faculdade, ou mesmo caseiro, maker, o framework do ESP32 do Arduino, ele já facilita muito o desenvolvimento, principalmente para aqueles que estão tendo um primeiro contato com essa plataforma. Bom, então esse vídeo aqui foi uma forma mais superficial, mas mostrando todo o passo a passo do que você precisa para trabalhar aqui com o desenvolvimento de software focado em firmware para microcontroladores. Você tem que ter uma plataforma de desenvolvimento, você tem que ter um framework e você tem que ter a placa para que você consiga fazer os códigos rodarem nessa placa. E só reforçando a ideia do canal, é desenvolver softwares, firmwares focado em sistemas de controle. Então a gente vai trabalhar tanto com o projeto de controladores quanto a implementação dele em microcontroladores. E no caso aqui do canal a gente vai trabalhar com esses três frameworks. A gente vai primeiro iniciar trabalhando aqui com o framework do Arduino, depois trabalhar aqui com o framework do ESP32 para Arduino e, por fim, desenvolver alguns projetos um pouco mais profissionais, focando no framework do ESP32 IDF. Bom, então esse foi o vídeo. Se você gostou, compartilhe com os colegas que estão se formando, que queiram ter um pouco mais de conhecimento sobre esses frameworks. E como você também pode integrar aquele conhecimento teórico que a gente vê nas matérias de sistema de controle com um mundo mais prático aqui, desenvolvendo controladores reais e aplicando isso em sistemas digitais. Na próxima videoaula eu vou mostrar como você pode instalar a extensão do Platform.io dentro do VS Code e configurar ele para que você consiga utilizá-lo.